Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, está começando o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Acompanhe na plataforma Spotify e também no YouTube. O convidado de hoje é o André Silveira, responsável pelo setor de atendimento do Saema. Vamos conversar hoje aqui sobre a leitura da água, desperdício da água, atendimento virtual e também o atendimento presencial. André, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui participando com a gente. Fala pra gente um pouquinho sobre a sua função lá no Saema, quanto tempo você está e quais foram os outros setores que você já vivenciou aí durante esse período que você está trabalhando no Saema. Sim, bom dia, né? Eu agradeço a oportunidade, primeiramente, de estar aqui esclarecendo bastante assuntos que a população talvez queira, né? Tenha o desejo de saber mais, né? E eu trabalho no Saema faz 11 anos. E por diversos setores eu passei, que como foi a execução fiscal, dívida ativa, também fui trabalhar no jurídico e, por fim, voltei no atendimento, que foi onde eu comecei mesmo, né? Mas dessa vez para gerenciar, ajudar ali a liderar esse departamento. Que legal, que bacana. É bom conversar com você porque você já passou ali por vários departamentos dentro do Saema. Sim. E vai poder nos ajudar aqui a tirar várias dúvidas, né? E nós vamos começar aqui falando sobre quais são os canais de atendimento do Saema, porque a população tende a achar que muitas vezes é só pelo telefone, né? Às vezes é indo lá no Saema, mas existe outros meios de atendimento do Saema. Fala pra gente todos esses canais que as pessoas podem entrar em contato com o Saema. Sim, nós temos diversos canais, né? Lógico que o principal é o atendimento presencial, né? Que é na Rua José Bonifácio, 645, no centro. Para quem conhece o centro ali, é descendo a Matriz, né? A Basílica, perto do Clube Ararense. E nós também temos atendimento pela agência virtual, que é uma ferramenta assim, muito útil. Temos diversos serviços que a gente oferece na agência virtual. Por exemplo, segunda via de contas, segunda via de parcelas. Também dá para fazer reclamações diversas pela agência virtual, né? Às vezes está faltando água, você quer saber por quê, né? Ou alguma reclamação a respeito dos serviços prestados pelo Saema. Também dá para fazer várias consultas de débito, consumo de água, né? Os pagamentos que foram efetuados, né? Todos esses assuntos podem ser vistos pela agência virtual. Certidão negativa, que tem bastante gente que vai fazer um inventário, vai vender uma casa ou comprou. Tudo isso não tem custo nenhum na agência virtual e está lá disponível para qualquer um. Basta ter o quê? O número da matrícula. Quais que são os outros canais também? O telefone, né? 3543-5514, 3543-5518. Esses telefones, nós estamos nos esforçando para atender todas as ligações, né? Temos recebido mais de 200 ligações por dia. E também temos o e-mail, que é atendimento@saema.com.br. Esse e-mail não é, né, respondido, obviamente, de forma imediata, né? Mas até no outro dia está sendo respondido esses e-mails, viu? É interessante a gente notar que existem várias formas, então, do munícipe entrar em contato com o Saema, né? E é bom nós sabermos dessa agência virtual, porque você pode resolver problemas simples dentro da sua própria casa, né? Como emitir uma segunda via, né? E outros serviços que você apresentou aqui. Então, se você, munícipe que está nos ouvindo, está nos assistindo, você pode entrar no saema.com.br, lá vai ter uma página, agência virtual, né? Agência virtual. E lá você pode tirar a segunda via da sua conta e fazer outros serviços também, né, André? Exatamente, sem custo, que é o principal, assim, diferencial, né? Tem alguns serviços que têm um custo, assim, simbólico no atendimento presencial, mas pela agência virtual é gratuito, né? Então, por exemplo, a segunda via, para você emitir ela lá presencialmente, tem um pequeno custo. Mas na agência virtual você vai emitir gratuitamente. Então, nós estamos sempre incentivando a pessoa
a aderir a esse atendimento virtual sempre que possível, né? Muito bem, então se você ainda não conhece a agência virtual do Saema, é só você acessar www.saema.com.br. E quais que são os principais motivos de atendimentos que vocês fazem todos os dias no Saema? Os motivos de atendimento, assim, principalmente é segunda via, né? Ou a pessoa perdeu a segunda via, ou às vezes diz que não recebeu, né? Por isso que a gente sempre orienta a ter caixinhas de correio, por mais simples que ela seja, mesmo que seja improvisada, tem que ter a caixinha, né? Que às vezes a pessoa coloca a conta lá no portão, dá um vento ou passa alguém, né? E tira aquela conta, então acaba perdendo. E a segunda via do parcelamento. Como o nosso parcelamento, por se tratar de consumo de água e esgoto, né? Não é um imposto, então ele é corrigido mensalmente. Então, mensalmente a pessoa tem que tirar a segunda via. Não tem como a gente dar um carnê, né, do ano inteiro. Então, as pessoas que não conseguem pegar pela agência virtual, tá indo lá no atendimento presencial. E daí, assim, parcelamentos, motivo, às vezes, um consumo muito alto que veio, que geralmente se trata de vazamento de água, né? Invisível, porque às vezes se for visível a pessoa já vai consertar, né? E diversos outros motivos, assim, certidão negativa, tem bastante pessoas que vão tirar. E os projetos arquitetônicos, que é o Saema que dá a numeração para as casas, né? Então, bastante gente vai lá protocolar esses projetos ou retirá-los, né? Hoje nós temos já esse atendimento totalmente virtual de projetos, pelo e-serviços da prefeitura, você vai mandar o projeto para o Saema, né? Mas ainda existem projetos antigos que são físicos, né? Muito bem, você está nos acompanhando no Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Acompanhe pelo YouTube e também pela plataforma Spotify. André, fala pra gente em relação à fiscalização de desperdício. Como que está funcionando? O que o Saema está aplicando, né, em relação quando vê aí algum tipo de desperdício? E fala também sobre a multa, né? Sim. Nós começamos no dia 10 de agosto a fiscalizar. Então, o decreto foi feito no dia 4, mas só foi publicado, né, no dia 10. Então, foi quando nós começamos a fiscalizar e aplicar essas multas. Hoje, né, já faz aí 13 dias que nós estamos fiscalizando e nós já temos quase 20 multas. Então, quer dizer, percentualmente é bastante. Nós estamos aplicando mais de uma multa por dia na cidade. E tem mais de 25 notificações, ou seja, pessoas que não foram flagradas desperdiçando a água, né? Mas nós chegamos lá e vimos que houve, né, antes da equipe chegar, aquele uso indevido. A multa é alta, né? R$ 639,40, certo? Se a pessoa for flagrada pela segunda vez, porque eu tenho um controle desses imóveis que são flagrados e multados, a multa dobra, né? E é mais raro, mas nos outros anos nós tivemos casos assim, pessoas que foram pela terceira vez multadas, né? Daí, nesse caso, a multa permanece o dobro, mas é aplicado um redutor de pressão. Nós temos equipes hoje trabalhando todos os dias e com um foco um pouco maior na Zona Norte e Zona Leste, porque é onde nós temos visto que tem tido maior desperdício, né? E denúncias também têm partido desses lugares, porque nós temos recebido denúncias pelo 0800, né? E pelo telefone do atendimento. Bom, então você que está nos acompanhando aqui no Saema Podcast, o nosso convidado, o André Silveira, que é responsável ali pelo setor de atendimento do Saema, está explicando como que está sendo aplicadas multas para os munícipes que estão fazendo o desperdício de água, né? É importante lembrar, André, que primeiro vocês fazem uma notificação antes de aplicar a multa em si, né? Como que é o processo de fiscalização? É o seguinte, nós estávamos trabalhando antes do decreto com esse tipo de orientação, certo? Hoje, se a equipe passar, você estiver lavando uma calçada, lavando o asfalto, lavando um carro com mangueira, essas coisas, não vai ter uma primeira notificação. Você vai ser multado, certo? Então, assim, desde o ano passado, nós estamos fazendo
um trabalho de conscientização. E agora chegou a parte, infelizmente, né? Para quem não compreendeu, né, a importância do uso racional da água, a pessoa vai ser multada. E é importante salientar que o abastecimento de água de Araras, como que ele tá, André? Porque as pessoas podem achar que porque vai fazer algum tipo de racionamento, é por isso que está sendo aplicado as multas, mas fala pra gente como que tá a questão do abastecimento da água do município. Nós não estamos com o risco de faltar água no nosso município, né? Mas nós temos que usar racionalmente a água. Tem muitos municípios na região que já têm aplicado racionamento, tem faltado água nas casas, né? Com escalas e tudo. E em Araras nós não corremos esse risco devido aos grandes investimentos que nós fizemos, né, nos últimos anos, né? Puxando água do Rio Mogi, e as nossas represas também estão bem abastecidas, com mais de 85% de abastecimento delas, né? O nível hoje. Então, nosso trabalho hoje é para realmente evitar que as pessoas continuem desperdiçando. Não é porque nós estamos numa situação favorável estável, assim, né, em relação à região, que nós vamos pegar e começar a desperdiçar. É justamente para nós não chegarmos nessa situação. O decreto fala de racionamento, né? Até eu acho assim que uma palavra assim interessante seria uma racionalização do uso da água, né? Por isso que nós estamos multando, né? Que hoje em dia não é mais cabível, né, usarmos água tratada para lavar carro, calçada e essas coisas, né? A gente até brinca assim, tem pessoas que não usam vassoura para varrer a calçada, lava com a mangueira. E não tem cabimento mais, né? Muito bem, é uma questão de consciência, né? Consciência. A água é um bem finito e todos nós temos que tomar conta dela, né? Para você que está nos acompanhando aqui no Saema Podcast, hoje o nosso convidado, o André Silveira, que é responsável pelo setor de atendimento do Saema. Nós estamos falando aqui sobre os canais de atendimento do Saema, falando sobre a questão do desperdício, né? Pessoas que foram flagradas desperdiçando água serão multadas. André, fala pra gente também em questão do refis. Você comentou, né, que um dos serviços que as pessoas podem estar fazendo através da agência digital é pegar ali a segunda via, né, do parcelamento. Isso. Como que foi o refis? Como que as pessoas se comportaram diante, né, desse benefício que o Saema deu aí para os municípios? Isso, o refis, que é um programa que faz o parcelamento com desconto de juros e multa, né? Essa última vez que nós fizemos, e da penúltima também, nós tivemos um escalonamento de desconto. Quanto mais vezes a pessoa parcelava, menor era o desconto, né? Então, nós tivemos uma grande adesão. Tivemos dezenas de milhares de acordos, viu? Acho que mais de 20 mil acordos feitos. Bastante pessoas pagaram integralmente já esses acordos, outras estão pagando e infelizmente, bastante pessoas também já perderam esses acordos porque atrasaram 3 parcelas. Não pode, né, que se alguém estiver ouvindo aqui, sempre confere, porque às vezes passa batido uma parcelinha lá, a pessoa esquece e daí continua pagando as outras, mas ficou uma perdida lá atrás. Não pode ficar uma parcela atrasada mais que 90 dias, viu? E nem atrasar 3 consecutivas ou interpoladas, né? Então, nós cremos que o refis foi muito benéfico para bastante gente que estava com dificuldades, porque na pandemia houveram dificuldades financeiras, né? E as pessoas tiveram condições de colocar em dia suas contas, mas também ficar atento para não perder esse desconto. Porque daí, às vezes, foi tão grande o desconto e a pessoa perde, a gente fica até com pena de cancelar. Mas é o sistema que cancela, né? Não pode fazer nada, né? Muito bem. Então, você que está nos acompanhando aqui no Saema Podcast, se você participou aí do refis, fique atento, porque se você deixar atrasar mais de 3 parcelas, você pode correr o risco, né, de perder esse benefício, né? Bom, André, fala pra gente em relação às tarifas, né? Quais que foram os reajustes aplicados pelo Saema
para as pessoas entenderem também a conta de água, né? As pessoas às vezes olham a conta de água, não entendem como que funciona. Fala pra gente. A conta de água, né? Teve um reajuste recentemente, agora a partir do dia 1 de agosto. Desde 2019, nós não reajustávamos essa conta. Então, nós tivemos que reajustar, até por orientação da agência reguladora Ares PCJ, que nos solicitou que fizéssemos esse reajuste. Então, nós nos atentamos a isso e realmente repassamos apenas a inflação do período. A conta que era R$ 27,59, o mínimo, agora ela passou a ser R$ 31,40, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas sempre gastei 27 e agora veio 31, não é para estranhar. Ou se gastava assim 40, veio 42, não é para estranhar muito não, porque é o que subiu devido ao reajuste da conta, certo? A conta, como que funciona? Até 10 mil litros, tanto para o comércio quanto para as residências, é um valor fixo, do valor mínimo da conta. Depois que passa do valor mínimo, o que acontece? Cada 1.000 litros de água tem um acréscimo correspondente na tabela progressiva. Essa tabela está disponível na nossa agência virtual também, né? Pode ser consultada lá no atendimento, nós também fornecemos ela. E daí, cada 1.000 litros acima dos 10 mil é cobrado um acréscimo. Muito bem. E em relação à cota mínima, como que ela funciona? A cota mínima é de 0 a 10 mil litros, né? Se a pessoa, por exemplo, gastou 1.000 litros ou 10 mil litros ou 5 mil litros, ela vai pagar o valor mínimo. Não tem diferença. Tem pessoas que têm casas fechadas, por exemplo, né, que está para alugar, vem o valor mínimo para pagar também. Então, independente do uso, se é uma casa, é um comércio lá, independente se está fechado ou não, o valor mínimo é cobrado, certo? É isso assim que funciona. Bom, e aí às vezes a pessoa que está nos assistindo pode pensar assim, nossa, minha conta aumentou de uma hora para outra, o que aconteceu? O que eu faço? Isso. Tem alguns casos que fazem a conta aumentar, e essa é um dos atendimentos nossos frequentes lá, né, diários, né, que as pessoas vão lá. Veio uma conta muito alta para mim, por quê, né? Não mudou nada em casa e veio uma conta o dobro, né? Ou às vezes até mais, né? Para a pessoa. O que pode ter acontecido? O caso mais frequente desses aumentos de conta se referem a vazamentos. Então, por exemplo, vazamentos dentro da caixinha de descarga, seja válvula hidra ou caixa acoplada, uma torneira pingando num lugar que às vezes a pessoa não percebe muito, num corredor, né? Numa edícula, ou um vazamento subterrâneo. Pode ser um vazamento também no ladrão da caixa d'água, né? Que às vezes, ao invés da pessoa ter instalado corretamente o ladrão da caixa d'água para cair num lugar que incomoda mesmo, né? A pessoa colocou para cair na calha, vai cair na rua. Daí a pessoa fica vazando aquela água, a pessoa não percebe. E às vezes um vazamentinho que a pessoa não dá atenção, no final do mês deu 10 mil litros a mais, 15, daí, como eu falei, né? Lembra? Acima de 10 mil litros, cada 1.000 litros consumidos vai ser cobrado uma taxa. Então, quer dizer, às vezes a conta dobra. Não que o consumo dobrou, mas se o valor da conta vai dobrar, né? Então, se veio alto a conta, primeira coisa, tem que estar atento para ver se não é um vazamento. Até gostaria de falar de um teste simples que pode ser feito, né? Pelo próprio munícipe, na casa dele, para saber. Esse teste? Se você tiver desconfiança de que seja um vazamento, você vai no relógio ver se ele está girando. Ele pode estar girando porque está enchendo a caixa d'água, então logicamente que está passando água lá. Pode ser que esteja enchendo o próprio encanamento da casa ainda. Então, o que a gente fala para a pessoa? Você tem alguma desconfiança de que seja um vazamento? Você deixa todos os registros da casa normalmente abertos, só que você não vai usar água, ou seja, você não vai dar descarga, não vai abrir uma torneira por 2 horas. Depois de 2 horas, se não tem vazamento, o relógio vai estar parado. Bem no centro do relógio tem uma borboletinha que ela fica girando, né? Se aquela borboletinha estiver parada, não tem vazamento. Agora, se
você não usa água por 2 horas, deixou todos os registros internos da casa e aquele antes do relógio aberto e está girando, então, por mínimo que seja, existe um vazamento. E às vezes é subterrâneo. A pessoa olha tudo e fala, não tem vazamento em casa. Mas não dá para ver debaixo da terra, né? Então, tem que ficar muito atento a isso, porque os vazamentos, se eles ficam por muito tempo, eles vão causando prejuízos até à estrutura da casa. Muito bem. E existe um outro teste também, né, André, que é em relação ao vaso sanitário, né? Sim. Às vezes a pessoa não percebe que está vazando água dentro do vaso porque é bem pouquinha água que vaza. Então a gente sempre aconselha a pessoa a jogar uma colher ali de sopa de pó de café por cima da água do vaso. Daí vai ficar mais fácil de visualizar se a água está mexendo. Se estiver mexendo, é problema ou na caixa acoplada ou na válvula hídrica que está desregulada. Então são testes fáceis de fazer para verificar se existe vazamento. Muito bem, para você que está nos acompanhando, o Saema Podcast, é importante você verificar a sua conta, né? Todo Sim. mês, ver se está semelhante à do mês passado, né? E Isso. fazer uma medição ali, né? E se você vê que aumentou, que aconteceu alguma coisa, você pode ficar atento que pode ser que tenha algum tipo de vazamento na sua casa, né? Seja um Isso. vazamento interno ou um vazamento até externo, né, Isso. André? Às vezes a gente fala para a pessoa assim, é óbvio que tem vazamento. Até o fiscal já foi lá e viu, não, tem mesmo vazamento, porque ele foi várias vezes e estava sempre girando, às vezes não tinha ninguém em casa, e a pessoa não quer aceitar que tem vazamento, né? Então, assim, não adianta tapar o sol com a peneira. Se existe vazamento, é melhor que seja consertado. Daí a pessoa nos questiona, mas não pode o relógio dar problema? O relógio pode sim dar problema. Quais problemas que o relógio pode dar? Quebrar alguma engrenagem, ele vai travar. Daí vai passar a água à vontade e não vai girar. Então, girar sozinho, o relógio não gira, viu? Esse negócio de fala que vai passar ar no relógio também, eu não digo que não passe ar. Lógico que se você for fazer uma manutenção numa rede, um pouco de ar vai passar. Só que para passar o equivalente a 1.000 litros de ar em um relógio, né? De uma casa, daquela rua, é impossível acontecer isso. Então, assim, se passar um pouquinho de ar, que às vezes a pessoa abre a torneira, faz aquele barulho saindo ar. É coisa, assim, relativa ali que girou o relógio um pouquinho, mas, assim, alguns litros. E a gente só fatura a partir de 1.000 litros. Então, o ar que, porventura, possa correr na rede devido a manutenções, ele não interfere no faturamento. E outro problema que o relógio pode ocasionar é o seguinte, às vezes, depois de muito tempo instalado, as vedações dele vão ressecando e junta umidade dentro dele. Então, você vai lá no relógio e não consegue visualizar a leitura, né? E a pessoa questiona, mas como que o leiturista fez essa leitura? É claro que eles estão preparados, né, para esses casos. A gente tem um procedimento que nós usamos que nós conseguimos fazer a leitura. Joga um pouquinho de água, né? E tem um procedimento que é feito, nós podemos explicar para a pessoa que for ao atendimento, demonstrar, inclusive na casa dela, que ela mesma vai conseguir fazer a leitura com esse procedimento. É lógico que esse relógio em breve será trocado, se ele já está desse jeito, né? Então, tem que ficar muito atento que o relógio não tem problema de girar sozinho, não tem motorzinho no relógio, né? Ele trava ou embaça. Então, se está vindo alto e está girando, tem que ficar atento ao que está acontecendo lá. Muito bem. E fala pra gente quais são as responsabilidades do munícipe em relação ao hidrômetro. Então, o hidrômetro é de propriedade do Saema e o munícipe, quando ele vai pedir uma instalação, ele assina um termo de compromisso que ele vai cuidar daquele hidrômetro e dar acesso ao hidrômetro. O que significa isso? Cuidar do relógio, né? Vamos falar o relógio que a pessoa está mais acostumada com esse termo. Tem que manter a caixinha dele, se for na calçada, né? Sempre limpa, sem materiais de construção em cima, sem lixo em cima, sem sujeira. E tem que dar acesso. Por exemplo, tem muitos hidrômetros, principalmente nos bairros mais antigos, que eles ainda são internos, dentro da casa da pessoa. Daí a pessoa coloca um portão que não é de grade, um portão fechado, né? Como que o leiturista vai fazer
a leitura. Principalmente hoje em dia, É complicado, né? que não fica mais pessoas em casa o dia inteiro. Antigamente, sempre tinha alguém lá em casa. Então, batia, a pessoa vinha abrir. Mas hoje, a maioria das pessoas sai para trabalhar, né? Então, como que o leiturista vai fazer? Se você colocar um portão fechado, tem que fazer um buraco no portão, já preparado para isso, para dar acesso àquele hidrômetro. Se o hidrômetro ficar muito longe do portão, não vai ter jeito. O correto é fazer um pedido de mudança de cavalete do hidrômetro para rua, na calçada ou na parede, que seria o mais aconselhável. Né? E esse é um serviço Moderno. que o CEIMA faz de forma gratuita ou o munícipe tem que pagar Não, por ele? esse serviço de mudança de cavalete não é um serviço gratuito. Nós já fizemos campanha no passado, tivemos mais de 2.500 pedidos de forma gratuita. Mas não foram todas as pessoas que aderiram a esse programa de desconto. Agora, se a pessoa for lá, vai ter sim um custo, mas nós vamos parcelar para a pessoa se ela não puder pagar à vista, e é incluído na própria conta, entendeu? Então, se a pessoa está reformando uma casa, comprou uma casa muito antiga, coloca na rua. Você não vai ter Pra problema. não ter isso, né? E outra, nós já vamos colocar um hidrômetro novo, né? E vai facilitar para o leiturista. Agora, o importantíssimo, o hidrômetro não pode estar obstruído, viu? É importante você que está nos acompanhando no Saíma Podcast, de você entender que a responsabilidade, né, do hidrômetro é seu também, né? Sim. Então você deve manter ele limpo, visível, né? Ter acesso para o leitor chegar até ele, né? Isso. Para não dificultar aí na hora de você receber a sua conta de água na sua casa. O que nós temos visto muito ultimamente, e é compreensível, não sei a situação assim, né? Aumentou muito esses roubos de tampas de ferro do relógio. Sim. Né? Então as pessoas falam assim, não vou pôr outra, eu vou fazer uma tampa de concreto e colocar lá. Mas aí a pessoa faz uma tampa assim, um palmo assim de altura, né? 30 por 30, e pesa uns 20 quilos a tampa. Nós não vamos levantar essa tampa, o leiturista não vai levantar essa tampa. Mas por quê? Eu consigo levantar. Você consegue. Mas imagina se o leiturista faz 300 leituras por dia. Se ele tiver que levantar 300 tampas dessa por dia, no outro dia ele não consegue trabalhar. Então, assim, se nós encontrarmos essas tampas de concreto pesadas aí nas casas, o hidrômetro vai vir, a conta vai vir com a ocorrência o quê? Obstruído. Então, se você não quer colocar uma tampa de ferro, mas faz uma tampa, ou pede para alguém fazer uma tampa de madeira, então, com uma alça, né? Para ficar fácil de levantar. E sempre verificar se dentro da caixinha não tem lixo, sujeira. Porque o leiturista ele passa lá para fazer a leitura. Não a limpeza. Não para limpar ou desobstruir o relógio, tá bom? Muito bem. Você está nos acompanhando aqui no Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Eu faço um convite aqui para você nos acompanhar tanto pelo YouTube como também pela plataforma Spotify. Então curta, comenta, mande a sua sugestão de pauta. E aqui o Saema sempre está trazendo aqui novidades sobre a água, sobre o tratamento de esgoto do município de Araras. André, tem uma tarifa chamada tarifa social. Sim. Muitas pessoas não sabem o que é essa tarifa, qual que é o benefício e como funciona e quem pode aderir a essa tarifa social. Você pode nos explicar? É o seguinte, a tarifa social é um trabalho que nós estamos fazendo há alguns anos já, e nós vamos trabalhar também para melhor divulgação disso. Nós sabemos que hoje nós temos muitas pessoas que estão passando dificuldades financeiras, e o Saema se adequou, né, a essa lei federal, e estamos oferecendo a tarifa social. Quem pode solicitar essa tarifa social? Qualquer pessoa que tenha uma renda, né, menor do que meio salário mínimo por pessoa na família. Então, per capita, né, que nós falamos. E a pessoa tem que estar inscrita no cadastro único. Então, se você se enquadra neste perfil, você pode ir até o Saema do Centro e solicitar essa ficha. Nós vamos dar uma listinha de alguns documentos que você vai ter que juntar, né? Lógico. E nós vamos estar abrindo um processinho interno, vai ser analisado e você vai estar fazendo
inscrição para a tarifa social. Se for deferida a tarifa, nós vemos que você realmente se enquadra na tarifa social, nós vamos pegar e você vai pagar apenas 50% da conta, até um limite estipulado, né, de consumo. E então, eu aconselho quem recebe BPC, LOAS, quem é aposentado e às vezes tem 3, 4 pessoas. São vários benefícios, né? Não é só o benefício, o antigo benefício Bolsa Família, né? Isso. Mas outros benefícios também aí incluem. Por exemplo, uma pessoa aposentada, mas ela tem a esposa ou o esposo que não é aposentado, tem netos que as pessoas criam, ou filhos, né? É o seguinte, se a renda da família, a renda total da família, ou seja, as pessoas que moram naquela residência, não ultrapassar meio salário mínimo por pessoa, a pessoa vai ter direito, provavelmente, né? Depois de analisar os documentos. E aí só ela entrar em contato com o SAEMA, como que ela faz para poder participar desse benefício? Tem que ir lá no atendimento ao público, vai solicitar uma fichinha que vai ser preenchida. E junto com essa fichinha, tem uma listinha de documentos que ela vai ter que trazer. Se a pessoa não tiver condições de tirar xerox daqueles documentos, né? Nós mesmos vamos tirar lá no SAEMA para ela. Porque se a pessoa já está solicitando um benefício, né? Às vezes ela não tem, por menos que seja. Então nós vamos estar tirando para ela, nesses casos exclusivos, né? Nós vamos tirar o xerox para a pessoa e fazer esse processo interno. Não é imediato, a pessoa vai lá e já vai ter acesso. Vai passar pelo assistente social, pelo jurídico, e o presidente vai deferir. E a pessoa vai ser notificada se foi deferido, ou seja, né, se foi aceito ou não o pedido para ser incluso na tarifa social. Muito bem, nós chegamos ao final aqui do nosso podcast. André, muito obrigado pelas suas informações e obrigado você que nos acompanhou. Faço um convite para você curtir, comentar, tanto no YouTube como também na plataforma Spotify. Eu espero você na nossa próxima edição do SAEMA Podcast. Acabamos de apresentar SAEMA Podcast. Até o próximo programa.